Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Prepara o café porque o tema é daqueles que, olha, chacoalham a estante. Será que na hora de investir, decifrar gente vale mais do que decifrar gráfico? Vamos investigar essa provocação juntos. Nossa faísca hoje é um artigo que não pede licença para entrar na mente, sabe? Lá do blog Dinheiro que me veja, assinado pela Roqueidub. E o título já é um cartão de visitas. Investindo em pessoas, porque a excelência humana vale mais que 1000 gráficos. Quem conhece o blog já sabe o que esperar. Ironia fina, humor afiado e uma lucidez que, olha, desarma qualquer planilha colorida. E qual a nossa missão por aqui hoje? É desmontar um pouco essa ideia de que investimento é só matemática fria. Sabe, queremos explorar como o tal fator humano, a cabeça do líder, a vibe da equipe, a cultura da empresa pode ser a turbina ou o lastro que define o valor real a longo prazo. A própria autora joga real logo no início. Entre planilhas que brilham mais que paetê e um time de gestão que joga bonito, qual a sua aposta? Ok, então. Vamos mergulhar nisso aí. Para começar, o artigo lança um olhar bem crítico sobre os balanços financeiros. Aqueles relatórios cheios de números. A autora compara eles a troféus na prateleira. Mostram a glória passada, a foto do pódio. Legal, né? Mas é retrovisor. E quem investe quer saber da estrada à frente. E parece que o futuro não costuma caber direitinho numa célula de Excel, né? Exatamente. É uma fotografia do que já foi. O verdadeiro desafio, e onde a análise assim se aprofunda, é avaliar o que não está explícito ali. A capacidade da gestão de aprender, sabe? De se adaptar, de evoluir. E é aqui que a fonte introduz um conceito poderoso, o tal do denialismo corporativo. E não se trata de uma simples negação da realidade, algo quase infantil, viu? A coisa é mais sofisticada. Tipo uma teimosia engravatada, com um discurso bonito por cima. Poderia ser uma forma de ver, sim. A autora descreve como uma fantasia institucionalizada, quase um devaneio travestido de estratégia. Isso floresce em ambientes onde o propósito se perdeu, sabe? Onde a liderança está mais preocupada com a aparência do que com a essência, confundindo PowerPoints bem feitos com resultados sólidos, né? O fascinante aqui é como essa postura, esse otimismo meio forçado, pode mascarar problemas estruturais bem sérios. E aí, qualquer projeção baseada só no histórico vira uma aposta cega. É total. É como tentar dirigir olhando só pelo espelho retrovisor, né? Esperando não encontrar nenhum buraco pela frente. E isso nos leva direto ao centro da questão que a fonte levanta. Empresas são feitas de gente, não de algoritmos ou planilhas. E gente, como o texto bem lembra, é previsivelmente falível. Mas tem algo que a planilha não tem: motivação, propósito, alma. É aí que mora o valor de verdade, parece. A autora aponta para gestores com visão de longo prazo, aqueles que demonstram consistência, presença, mesmo que os resultados trimestrais não sejam sempre, sei lá, explosivos. E a análise vai além do líder individual, viu? A fonte valoriza equipes coesas, que funcionam em sinergia, que confiam na própria capacidade e atitude sem precisar ficar se elogiando o tempo todo. E talvez o ponto mais crucial, a habilidade de recalcular a rota, de admitir erros e, principalmente, aprender com eles. Essa maturidade organizacional, essa capacidade de transformar tropeços em aprendizado, é descrita como ouro de verdade. Maturidade é ouro. Boa. Gostei dessa. Anotado aqui. Isso mostra uma empresa que não está só preocupada com a foto do momento, mas com a jornada, né? Com a construção real. E se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe como essas características humanas se traduzem sim em valor econômico sustentável. A adaptabilidade, a capacidade de aprendizado, são a espinha dorsal da resiliência da empresa. A cultura interna não é perfumaria, não. Ela dita como a empresa reage a desafios, como ela inova e, no fim das contas, como entrega resultados consistentes lá fora. Certo, mas aí fica a pergunta. E os números? A gente ignora tudo, rasga os balanços e vira terapeuta de executivo? O artigo não sugere isso, né? Pelo que entendi, os números têm o lugar deles. Funcionam como um termômetro do momento. São úteis para decisões táticas. A hora de comprar é agora, vendo, ajusto minha posição.
Mas a fundação, o alicerce onde o valor realmente se apoia, essa base é qualitativa. A fonte destaca pilares como uma governança firme, sem maquiagem, sabe? Com pessoas genuinamente comprometidas com a criação de valor. Ação de capital. A empresa reinveste o lucro com critério, busca crescimento orgânico, aquisições inteligentes, ou a distribuição de dividendos virou a única saída porque, sei lá, reinvestir passou a ser visto como enrolação, como falta de boas oportunidades ou ideias. E, claro, a cultura interna. Ela inspira ou ela poda a iniciativa? Um ambiente onde o erro é visto como parte do aprendizado é radicalmente diferente de um onde se varre tudo para debaixo do tapete, né? Totalmente. E o ponto interessante é que, segundo a autora, esses fatores qualitativos são praticamente invisíveis para quem só sabe cortar número e colar indicador. Quer dizer, a análise superficial, focada só no quantitativo, perde justamente a parte mais estratégica da avaliação. Perfeito. Essa é a distinção-chave, indicadores momentâneos que podem flutuar com o humor do mercado, versus a estrutura fundamental que âncora o valor da empresa no tempo. Uma governança falha ou uma alocação de capital desastrosa podem corroer o valor de forma silenciosa, mesmo com números trimestrais aparentemente saudáveis. O qualitativo é a fundação. Sem ele, os números podem ser só um castelo de cartas mesmo. E, por falar em castelos de cartas, o texto manda um alerta direto, viu? Sem anestesia, sobre as famosas ações de liquidação. Aquela pechincha que brilha na prateleira do mercado. Sabe aquela sensação de oportunidade única? Aí vem as frases que são puro suco de realidade do artigo. Um ativo pode até estar barato no preço, mas sair uma fortuna por conta de uma gestão inepta. É o clássico o barato que sai caro, né? Aplicado ao mundo dos investimentos. Na mosca. Ou então, a ação está descontada, mas a gestão trata o caixa da empresa como um cartão de plástico infinito, torrando dinheiro sem critério. Queima a caixa, né? E ainda menciona aqueles setores cronicamente complicados que exigem um estômago e um fôlego que nem todo investidor tem. A frase de ouro aqui é lapidar. Não se casa com desconto, se casa com qualidade. Simples assim. Direto ao ponto. E não para por aí não. Tem os setores que assustam, aqueles que vivem sob a sombra constante de riscos políticos, regulatórios ou de ciclos econômicos muito violentos. A analogia usada é ótima. Adianta ter um craque que brilha do treino, mas some na hora do jogo de verdade, quando a pressão aumenta. Quem busca mais tranquilidade talvez precise pensar 2 vezes antes de escalar esse jogador para o time, né? E o perigo não está só no complexo, viu? A fonte também adverte sobre setores que são arriscados justamente por serem banais demais. Empresas que operam em mercados comoditizados, onde o produto ou serviço é facilmente substituível sem um diferencial claro. São negócios, usando a metáfora clássica, sem um fosso ao redor do castelo. Faltam as barreiras de entrada robustas, né? A diferenciação que protege. Exatamente. E o resultado? Uma competição sangrenta, descrita no texto como uma agilidade de mosquitos famintos. É uma imagem forte, né? Empresas canibalizando margens, guerra de preços constante, onde a lealdade do cliente é quase zero. Nesse cenário, mesmo uma gestão competente pode sofrer horrores. Basta um concorrente mais capitalizado ou mais desesperado entrar na briga. E quem paga o pato nessa história toda? Imagino. O investidor que entrou ali sem entender essa dinâmica vira bucha de canhão, é o termo que ela usa. Se a empresa não tem um diferencial competitivo sustentável, seja por marca, tecnologia, custo, rede, o risco de longo prazo é imenso. Isso levanta uma questão crucial sobre a análise ir além dos financials, sabe? Investigar a fundo as barreiras de entrada, o poder de precificação, a verdadeira força competitiva da empresa. Falando em metáforas, a comparação da carteira de investimentos com um time de futebol campeão é genial. Adorei essa parte. A ideia não é montar uma seleção galáctica só com estrelas temperamentais, né? Que fazem um golaço hoje e são expulsas amanhã. O segredo está no equilíbrio. Na coesão do elenco, na estratégia do conjunto. Isso. O artigo sugere buscar jogadores com perfil equilibrado, consistentes,
que entregam resultados regulares. Um técnico com visão de jogo que não muda a tática a cada grito da torcida, né? E um elenco resiliente que aguenta a pressão dos jogos decisivos. A provocação que fica é: você prefere o atacante brilhante, mas indisciplinado, ou aquele centroavante que não faz firula, mas está sempre bem posicionado para marcar o gol quando precisa? Pois é, e essa analogia se encaixa perfeitamente no que a fonte chama de a arte do tempo na bolsa. Usar o tempo a seu favor é uma habilidade chave. Isso significa, por exemplo, chegar antes da festa começar. Perceber o valor antes da multidão. Pegar a visão antes. Precisamente. Identificar sinais de melhoria na gestão, na governança, na estratégia de capital antes que isso seja óbvio para todo o mercado e já esteja refletido no preço. É como identificar o potencial daquele centroavante consistente enquanto ele ainda está na base, sabe? E o inverso também vale. Saber a hora de sair da festa quando a euforia está no auge, quando o preço parece ter se desconectado totalmente da realidade da empresa. Não ficar esperando o próximo bloco de carnaval, porque a ressaca pode ser bem dolorosa. Quem aposta cedo na qualidade da gestão e tem paciência, tende a colher resultados mais sólidos. É a diferença entre pegar a onda no começo e ser pego pela marola no final, né? Faz sentido. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. Como desenvolver esse faro qualitativo? Parece algo tão subjetivo, mas o artigo, felizmente, dá umas pistas. Não se trata de bola de cristal, não. É mais sobre observação atenta e investigação mesmo. Exato. A fonte sugere coisas como ouvir as teleconferências de resultados com atenção redobrada. Não só as respostas prontas, mas as perguntas capciosas que ficam sem resposta, sabe? Aos silêncios, que dizem muito. Cavar fundo histórico dos executivos, procurar por inconsistências, mudanças abruptas de carreira, omissões suspeitas. E tentar captar a cultura da empresa nas entrelinhas do discurso. Como eles falam sobre falhas, a pressão por metas é realista ou é sufocante? São nuances, né, que revelam a mecânica invisível da organização, como a autora coloca. Esse trabalho de detetive que vai além dos relatórios padronizados, que pode separar a análise superficial daquela que realmente entende os motores de valor de longo prazo. É um exercício de pensamento crítico aplicado ao investimento, no fim das contas. E nesse contexto todo, o texto não perde a chance de dar aquela alfinetada bem colocada na ilusão da mentalidade milionária. Conhece? Aquela narrativa sedutora de sucesso meteórico, gráfico sempre para cima, ostentação fácil, que tanto circula por aí. A metáfora usada é ótima. Você já viu plantadora de feijão tirar selfie com a enxada? O resultado real, a colheita, vem do trabalho paciente, silencioso, e geralmente não rende like fácil, né? Ah, sim. É uma crítica direta ao culto do imediatismo, né? Ao short-termism, que domina muitas discussões sobre investimento hoje em dia. Totalmente. Essa busca frenética pelo próximo unicórnio digital, pela tacada de mestre que multiplica o capital da noite para o dia, pode ser uma miragem perigosa. A riqueza sólida e duradoura, segundo a perspectiva da fonte, vem de sementes plantadas com paciência, de construir valor consistentemente, e não de tentar adivinhar o próximo bilhete premiado. É processo, né? Não é mágica. E assim a gente chega à encruzilhada final que o artigo nos apresenta. De um lado, a segurança aparente das tabelas, dos algoritmos, da análise fria dos números. Do outro, a aposta em pessoas. Pessoas iluminadas não pela fama, mas pela coerência de suas ações, pela capacidade demonstrada e pela coragem de seguir um rumo claro. E a frase de impacto aqui é forte. Quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, e ele vai para onde enxerga propósito, integridade, consistência. Pesado, hein? É uma conclusão que amarra toda a argumentação de forma potente, realmente. Ela sublinha que as crises, que são inevitáveis no percurso, funcionam como um filtro natural. Elas tendem a separar quem investiu com base numa análise profunda das pessoas e da cultura de quem apenas seguiu a manada ou o gráfico da moda.
Quando o mercado entra em parafuso, os números despencam para todo mundo, claro. Mas a oportunidade de comprar bons ativos a preços melhores surge para quem fez a lição de casa qualitativa, para quem avaliou o piloto no comando do avião e não apenas as luzes piscando no painel, para quem confiou no chefe e não só na foto bonita do prato. É uma boa analogia. É a aposta na resiliência, né? Na capacidade de atravessar a turbulência. Justamente. Investir, sob essa ótica, é quase um ato de confiança. Confiança na capacidade daquela liderança e daquela equipe de navegar a tempestade com firmeza, com competência e com visão de longo prazo. É apostar em quem constrói valor real, dia após dia, e não apenas em quem entrega um bom resultado trimestral para agradar o mercado de curto prazo. E para fechar com a força que essa reflexão merece, a citação final da autora é daquelas para a gente pensar a respeito, viu? Porque eu não coleciono gráficos, coleciono histórias e essas, sim, fazem patrimônio. Uau! Isso muda a perspectiva, né? Muda mesmo. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha trazido uma luz diferente sobre como olhar para os investimentos. A ideia central que ecoa forte no texto da Hokkaido é essa. Não ignore os números, claro, mas jamais subestime o poder para o bem ou para o mal das pessoas, da cultura e do caráter por trás de cada CNPJ. Sem dúvida. E talvez um pensamento para levar adiante, inspirado diretamente pela fonte, seja este. Mais importante do que perguntar apenas quanto vale esta empresa hoje, talvez seja perguntar quem está realmente no comando dessa jornada e para onde essa liderança está levando o negócio. A resposta a essa segunda pergunta pode conter a chave para o valor futuro, né? Excelente ponto para a gente refletir. E antes de nos despedirmos, um agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facô pela curadoria impecável deste material que rendeu uma discussão tão rica aqui hoje. Agradecemos também imensamente a parceria com o blog Dinheiro que Me Veja e a sua autora Hokkaido por compartilhar conosco essa visão tão original e necessária, e com estilo que é pura inspiração, diga-se de passagem. E agora a bola está com vocês que nos ouviram. O que vocês acharam dessa perspectiva? Já levam em conta o fator humano na hora de investir ou o foco ainda está mais nos números? Contem pra gente nos comentários, queremos muito saber a opinião de vocês. E claro, não deixem de se inscrever para acompanhar nossas próximas análises. Muito obrigado pela companhia e até breve.